A nossa lição de hoje, como o Carlos colocou, ela gira em torno da nossa decisão em seguir Jesus. Nós estamos sempre arranjando uma desculpa. E, na maioria das vezes, no ditado popular, uma desculpa esfarrapada. Porque, na verdade, o que nós queremos realmente é fugir ao compromisso, à responsabilidade, é o receio, é o medo. E muitas das vezes também é o apego demasiado a tudo aquilo que diz respeito à matéria, são os prazeres do mundo. Então, estamos sempre adiando esse nosso compromisso. E muitas das vezes também as desculpas de que temos que trabalhar muito para custear nossos compromissos materiais. É porque temos que cuidar da família, do lar. E sempre nós vamos escorregando numa dessas situações, mas, na verdade, como diz Joana, são desculpismos. Nós queremos realmente adiar esse compromisso, porque achamos que ainda é cedo. Eu sou muito jovem, agora eu preciso me formar. Tudo bem. Aí depois que se forma, agora são os compromissos profissionais. Eu não posso, deixa para depois. Aí depois que resolve os compromissos profissionais, mas agora eu preciso me casar, construir uma família. E deixamos para lá. Depois vem os filhos. Mas meus filhos precisam muito de mim. Eu não tenho tempo. E a gente vai deixando, até que chega uma hora que nós nos vemos velhos e doentes e o tempo passou. Agora não dá mais, agora eu não tenho condições. Fica para outra encarnação, né? Então, Joana nos alerta muito em relação a isso, que isso constitui um grande prejuízo no nosso processo reencarnatório. E ela nos traz um exemplo na lição daquele jovem, ela usa o termo assim, parecia disposto. Parecer disposto não é estar disposto, certo? Ele parecia disposto a querer seguir a boa nova. Mas ele fica receoso, em dúvida, fica indeciso. E ele diz assim, não, primeiro eu vou enterrar o meu pai, depois eu volto. E foi, e não mais voltou, diz Joana, né? Então, nós percebemos que em relação àqueles que seguiram Jesus, nós vamos dividi-los em diferentes situações. Aqueles que foram convidados por Jesus, eles foram imediatamente, não titubearam, né? Diz lá os textos evangélicos, ele deixou aquilo que estava fazendo e seguiu imediatamente Jesus. Por que isso? Porque Jesus sabia o que ia no íntimo deles, porque ele sabia de todos nós o que ia no íntimo de cada um. E ele sabia que aquelas pessoas que ele convidava já traziam no seu íntimo uma predisposição para seguir Jesus. E foram. Agora nós vamos encontrar um outro grupo. Esse outro grupo foram aqueles que, após serem curados, seguiram Jesus. Foram muitos? Não, pouquíssimos. Porque a maioria que foi curado desapareceu, sumiu. Os evangelhos não trazem nenhum relato em relação a eles. Só de alguns. Inclusive, tem um que eu considero muito interessante para a nossa reflexão. Foi o cego de Jericó. Ele tinha certeza, fé de que ele seria curado por Jesus, que no momento que ele tivesse a possibilidade de deparar-se com Jesus, ele seria curado, ele tinha certeza. Aí ele ficou sabendo que Jesus ia passar numa localidade e ele se dirigiu para lá. E assim como ele,
todos os demais que também queriam ser curados estavam lá. E quando ele percebeu que Jesus ia passando, ele não perdeu tempo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E os outros diziam: cala a boca, né? Cala a boca, os outros também queriam ser curados, mas ele continuou gritando, ele não parou não, ele não desistiu. E continuou até que Jesus para e volta-se para ele. E faz aquela célebre pergunta que Jesus fazia: o que queres? Não é verdade? Porque a cura vai depender muito daquilo que a gente quer. Não é verdade? Muitas das vezes nós queremos a cura para situações frívolas. Aí Jesus perguntou: o que queres? E ele respondeu aquela célebre frase: eu quero ver. Ver é diferente de enxergar, não é verdade? Muitos de nós enxergamos, mas não vemos. Somos cegos. Jesus, inclusive, certa vez falou: feliz daquele que tem olhos de ver. Nem todos têm olhos de ver. E ele foi curado. Ele sendo curado, ele ainda teve um gesto maravilhoso, digno da sua cura. Ele usava uma capa que dava direito a ele a pedir esmolas, porque naquele tempo, para esse ofício, eles tinham que pedir uma autorização no governo e eles davam uma capa que tinha os dizeres atrás, que permitia a eles pedir esmola. E todos cobiçavam aquela capa, não é verdade? E ele jogou a capa, não quis mais e seguiu Jesus. Ele tinha certeza que dali para frente ele não precisaria mais mendigar, porque agora ele estava vendo. Eu considero essa colocação do cego de Jericó que traz uma mensagem imensa para todos nós refletirmos sobre isso. Nós queremos enxergar ou queremos ver, né? Fica aqui. E outra situação também daqueles que seguiram Jesus foi aqueles que, no dizer de Joana de Ângeles, eles despertaram da consciência de sono. Será que ainda tem alguém hoje em dia, né, dormindo? E como tem, né, gente? Muitas das vezes nós dormimos. E Joana nos fala desse despertar da consciência de sono. Esses que despertaram é porque realmente eles perceberam o equívoco a que estavam se envolvendo, né? E isso é importante. Reconhecer equívocos é essencial para o nosso progresso espiritual. E eles reconheceram o equívoco. Eram pessoas que viviam, né, em atitudes contrárias à lei divina e que, num determinado momento, acordam, despertam. Nós podemos citar o Zaqueu. Zaqueu foi um desses casos. Ele era cobrador de impostos, era mal visto pelo povo, por quê? Cobrava impostos do seu povo para Roma. Então, ele era odiado pelo povo. E, além do mais, ele ainda era corrupto, né? Não podemos dizer. Ele usava de má fé com aquele dinheiro ainda, né? Tirando para si parte daquele dinheiro, quer dizer, cobrando impostos a mais para beneficiar-se. E ele, num determinado momento, ele sentiu vontade de ver Jesus. O que significa isso? Ele era um homem desviado da lei e, de repente, sentiu vontade de ver Jesus. Ele estava despertando para a sua realidade íntima. E ele era muito baixo. O povo aglomerava-se em torno de Jesus. Se ele pedisse licença para entrar, alguém ia dar licença para ele? E ia dizer: sai daqui, né, seu miserável, que vive, né, nos roubando, nos usurpando. Ele ia ser enxotado. Mas ele não desistiu. Ele percebeu que ele não tinha esse direito de pedir licença para chegar na frente. Ele subiu. Subir deixa para nós também uma simbologia importante. Quando nós despertamos e queremos sair da consciência de sono, nós temos que subir. E ele subiu a árvore, né, o sicômoro.
para que lá de cima ele pudesse ver Jesus. E Jesus, como percebeu que ia no íntimo de Zaqueu, aquela era a oportunidade, não podia perder. Tinha que aproveitar aquele momento, que aquele momento era importantíssimo. A cada momento que nós despertamos para os nossos enganos, esse momento é especial. A espiritualidade amiga não perde essa oportunidade, porque nós sempre estamos cercados de amigos benevolentes que querem o quê? Nos elevar, nos tirar daquela situação desagradável que vivemos. E quando nós despertamos, imediatamente nós somos amparados. E Jesus fez aquele convite que todos conhecem, né? Desça da árvore, Zaqueu, que hoje eu vou me hospedar na sua casa. E aquele momento foi realmente extraordinário para Zaqueu. Ele mudou completamente a sua maneira de viver, o seu proceder, comprometeu-se em reparar os enganos que ele tinha cometido diante do povo e seguiu Jesus. E Jorge Damas, no livro 13º Apóstolo, ele diz que o Zaqueu é que ocupou o lugar de Judas, tornando-se o 13º apóstolo. Mas existem outras situações em que as pessoas queriam seguir Jesus. Tinham também aqueles equivocados, que achavam que a implantação do reino de Deus prometido por Jesus era aqui na terra. Ele era um revolucionário político que iria tomar o trono de Israel e defender o seu povo do domínio romano. E muitos se aproximaram por esse motivo e seguiam Jesus. Inclusive, tem uma passagem evangélica em que Salomé procura Jesus pedindo que ele recebesse os seus 2 filhos para que cada um sentasse, um do lado direito, outro do lado esquerdo do seu trono. Né? Ele imaginava o quê? Um trono terreno. E assim eram muitos que agiam assim. Agora, tinham daqueles também curiosos. Nós sabemos que onde há uma multidão há curiosos, aqueles querendo ver o que é isso, o que está acontecendo. Não é assim? Quando a gente passa num lugar, um monte de pessoas olhando alguma coisa, todos correm para ver. Jesus também, imagine, né? Aqueles feitos de Jesus, aquela multidão atrás dele, então apareciam os curiosos para ver. Mas tinham também aqueles que estavam ali, que seguiam Jesus para prejudicá-los. Eles estavam ali amando dos fariseus, querendo pegar um furo. É uma situação que Jesus apresentasse em que ele pudesse ser incriminado. Então, nós observamos que essa multidão que seguia Jesus era muito grande, mas bem poucos estavam bem intencionados. Era interesse político, interesse nas curas, não é verdade? Curiosidade por uma série de situações que, na verdade, pouquíssimos é que realmente souberam aproveitar a boa nova. Pouquíssimos souberam aproveitar aquele momento grandioso de estar com Jesus. De repente, será que nós estávamos lá também? Quem sabe, né? Mas agora a gente está aproveitando. Se não aproveitamos naquela época, vamos aproveitar agora. E Joana de Ângeles continua, né, nos esclarecendo das palavras de Jesus em relação àquele jovem que tinha a pretensão de seguir Jesus, mas que estava vacilante, que estava arranjando uma desculpa para não segui-lo. E Joana diz para ele: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Quanto a ti, vem construir no coração o reino de Deus. Muitas das vezes, nós não conseguimos entender muito bem essas palavras de Jesus. Mas como não sepultar o Pai? Parece estranho, mas na verdade Jesus aproveitava todas as situações para passar uma mensagem. E aquela mensagem era muito importante.
E Joana nos esclarece que Jesus quis dizer o seguinte: existem tarefas que qualquer um pode realizar, mas existem tarefas que só nós podemos realizar. Sepultar o pai era uma tarefa que qualquer um faria. Agora, a autoiluminação só ele poderia fazer. Era uma tarefa só dele. Então, na verdade, essa autoiluminação, esse autoburilamento é uma tarefa nossa. Por quê? Porque só nós nos conhecemos. Só nós sabemos o que vai no nosso íntimo. Por mais que nos coloquemos, que venhamos a nos abrir em relação ao nosso íntimo, nós nunca falamos tudo. Eu acredito que até no tratamento psicológico, que as pessoas chegam lá com uma situação, elas não falam tudo. Elas falam aquilo que acham que pode falar no sentido de encontrar no psicólogo a ajuda. Mas lá no fundo, ela guarda no seu íntimo certas situações que ela não tem coragem de colocar. E é por isso que só nós que nos conhecemos, ninguém nos conhece. Nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, ninguém nos conhece. Só nós nos conhecemos verdadeiramente. Então é por isso que essa tarefa é única. E Joana nos convida a vasculhar a nossa mente, e lá dentro mesmo, nas nossas entranhas, e tirar lá de dentro aquilo que realmente está nos impedindo de avançar, de evoluir, de crescer. Ter coragem é um ato de coragem. Porque nem sempre nós suportamos certas situações que tanto nos aflige. E nós, o que nós fazemos? Nós mandamos ela lá para o porão da consciência, como diz Joana. Deixa ela lá escondidinha, guardada, porque nem eu tenho coragem de encarar. Então, aí a Joana coloca para a gente o seguinte: continuamos indecisos e confusos ainda hoje, nesse nosso momento atual. Ainda equivocados em relação àquilo que realmente é importante, que nos convém. E ela diz que, nesse caso, nós buscamos a religião para que esta nos livre dos pecados. Não é assim que muitos de nós fazemos? A religião vai nos livrar, vai tirar os nossos pecados. Ou então, culpamos os obsessores pelo nosso sofrimento. Aí o que nós fazemos? Vamos lá na casa espírita para tirar os obsessores. Tirando os obsessores, nós ficamos bem. Olha quanto equívoco. Só existe uma maneira para viver-se bem. Só uma, não existe outra. Aproveitar as experiências dolorosas para refletir sobre os nossos atos e verificar o que é que precisa ser mudado em nós. Essa é a tarefa. É isso que vai nos livrar das dificuldades. É isso que vai nos permitir uma vida mais leve, mais tranquila e mais feliz. Higienizar a mente e o coração. Pensamentos, palavras e atos é matéria energética, que elas vão construir o bem ou o mal. Então, policiar o pensamento e as palavras, porque elas procedem do coração, dos nossos sentimentos. E isso é que vai garantir ao nosso redor uma ambiência saudável, tranquila, feliz, ou o contrário, dependendo. No dia em que nós nos conscientizarmos disso, ninguém mais vai buscar o templo religioso para livrar-se do mal, da dor
porque ela já saberá como realizar isso. Existe uma situação que nós precisamos pensar. As casas espíritas, elas oferecem tratamentos, desobsessão. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos trabalhar isso em nós, resolver essa situação que é nossa. O dia que nós soubermos trabalhar isso em nós e nos conduzir na vida com verdade, com lealdade, com dignidade, com sabedoria, com fé, não haverá mais necessidade desses trabalhos na casa espírita. Cura e desobsessão, porque nós estaremos em condições de realizar a autocura, de realmente nos curarmos, porque isso é uma tarefa nossa de cada um. E nós espíritas não temos motivo para dizer, eu não sei como fazer isso, eu não sei. Porque as informações são muitas, são imensas. O que elegeste para a tua atual existência? Ela nos questiona. Nós elegemos o quê? O que nós queremos? Qual é a tua atual preocupação? O que nos preocupa nesse momento? Isso tudo é muito importante. Nós precisamos saber, ainda falta uns minutinhos, né? Eu não quero passar porque fui eu que pedi para colocar nos 30 minutos. Eu não posso passar, né? Senão fica feio. Então, a doutrina espírita, ela passa por 3 momentos significativos. O primeiro momento foi das manifestações. Ele foi importantíssimo naquela época, para que essa doutrina chegasse até nós. Depois veio um momento do conhecimento, onde nós mergulhamos nos estudos doutrinários, buscando conhecimento para percebermos qual deveria ser a nossa melhor conduta, apesar de ainda não estarmos aptos para viver dessa forma. E o terceiro momento é o da aplicação disso tudo. E nós já estamos entrando no momento de colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. E muitas das vezes nós ficamos presos ainda a essas etapas anteriores, ainda privilegiando na casa espírita os fenômenos. Os fenômenos tiveram seu momento importante especial. Nesse momento já não é tão importante os fenômenos. Nem precisamos muito deles. E daqui a pouco não vamos nem precisar mais. Vai depender de nós. Conhecimentos, sim, ainda precisamos buscar. Porque por mais que a gente saiba, ainda nos falta muito para aprender. Eu acho que os conhecimentos, essa fase dos conhecimentos, vai continuar conosco eternamente, porque até chegarmos à condição de um espírito puro, nós temos muito para aprender. Mas já está no momento de começarmos a colocar em prática aquilo que nós já aprendemos até agora. Amigos, é essa a nossa mensagem de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade e que possamos refletir muito sobre as propostas de Joana. O que elegeste para a tua atual existência? Qual é a tua atual preocupação? Vamos pensar nisso? Obrigada.